Eu tô recebendo uma pessoa incrível hoje aqui no nosso programa, gente. Eu adoro, já conheço essa menina há muito tempo. Eu digo menina porque ela é tão doce, é uma pessoa tão meiga. Eu a conheço há mais ou menos, acho que uns 18 anos. E ela sempre foi dessa forma, preocupada com os outros, sempre preocupada em agradar, sempre buscando formas de te deixar para cima. Ela já trabalhou com diversos ramos e diversas áreas, mas acho que eu tenho certeza que atualmente, depois que ela se formou em parapsicologia, sabe quando a pessoa se encontra 100%? Vou conversar agora e estou aqui na companhia da Adriana Evaristo. Eu falei certo? Adriana Schmidt agora. Adriana Evaristo é meu nome de registro, né, Fabiola? E como assim? É que assim, né, a numerologia é uma das primeiras ferramentas de autoconhecimento da humanidade. E depois que eu fiz a minha numerologia, esse resultado, ele estava numa vibração do número 13, né? Lógico que o 13 tem uma vibração positiva e negativa. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz essa alteração e coloquei o sobrenome da família da minha mãe, que é o Schmidt, para ficar numa frequência mais apropriada àquilo que eu estou fazendo. Já viram que o papo aqui vai ser interessantíssimo, né? O Adri, o que é a numerologia? Porque existem mitos, crenças limitantes, confusões em torno da numerologia. Vamos explicar o que é isso? Então, Fabiola, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou amando estar aqui, é muito bom estar com você, né? Pode me chamar de Fá. Eu acho, Fá, que aquilo que você falou sobre mim é recíproco, né? A gente tem essa conexão emocional. Tem. E isso é importante, né? Então, como você falou, passei por diversos ramos, né? Tive a loja linda, diversas coisas. Mas sabe quando você sente que tem algo mais? E quando eu realizei a minha numerologia e depois eu estudei e me especializei no assunto, eu percebi que eu não estava ainda no meu caminho, aquilo que eu vim fazer aqui, que seria a psicoterapia. Então eu comecei a estudar e eu me sinto realizada hoje. E a numerologia é uma ferramenta e é uma das primeiras ferramentas de autoconhecimento da humanidade. Eu uso a linha pitagórica de Pitágoras, o pai da matemática. E através dessa numerologia, nós vamos descobrindo tudo aquilo que nós precisamos alterar em nós, por isso que ela é uma ferramenta, ela é um diagnóstico, para que a gente possa usufruir do máximo das nossas potencialidades em todas as áreas da nossa vida. Uhum. E isso é maravilhoso, porque quando você faz a numerologia de alguém, você percebe a transformação daquele olhar, a pessoa começa a se ver do avesso. É uma autópsia, né? A gente vê a pessoa do avesso. E nós apresentamos a pessoa a ela mesma. E ela fica... Oh, é maravilhoso. Uau! Ô Adri, mas a gente vem ali com a gente já vem com um documento, vamos dizer assim, né? Sim. Que nem no seu caso. Eu te conheço por Adriana Evaristo, agora eu já conheço por Schmidt. Adriana Schmidt. Mas como é que a pessoa muda e isso realmente muda a frequência? Que frequência? Me explica isso direito. Então... Pitágoras defendia que os números são uma manifestação divina na Terra. E cada número, tem uma frequência, né? Lógico que se nós fôssemos falar disso, daria umas 10 horas de entrevista. Mas quando nós alteramos isso através de uma letra, a gente passa a usufruir dessa nova frequência, né? Só um exemplo, é impulso. A gente sabe que a letra A, J e S, ela tem a frequência do 1. Então, a numerologia, ela é sempre uma análise, né? Daí, se eu falar isso, você vai dizer assim, nossa, então eu não tenho A, J e 1, eu não tenho impulso de vida, eu não tenho iniciativa, porque tudo é uma análise. A gente precisa saber o seu número de alma,
o seu número de personalidade, que é como as pessoas veem você, e é um conjunto para a gente chegar num diagnóstico. Mas quanto mais letras eu tenho no meu nome com a vibração de 1, mais eu vou usufruir de iniciativa, de estar na frente, de ser meu próprio líder, de criar novas ideias e de inspirar pessoas. Isso é só o exemplo do 1, tá? Meu Deus, até isso que eu ia falar. Imagina, é um mundo diferente e não é uma crença, tá, gente? Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de nenhum tipo de crença, nós estamos falando de ciência. Isso. É por volta de 590 antes da Era Comum, antes de Cristo, Pitágoras. E tem uma coisa bem legal, né, Fá? A gente gosta de música e a gente muitas vezes não sabe que foi Pitágoras que descobriu o ritmo, a frequência, né? Então, o Pitágoras, ele é um grande sábio, ele era um matemático, um cientista, e ele vem nos ensinar e nos deixar o legado da frequência dos números. Isso é fantástico. Nossa, isso é muito legal. Bom, gente, quer dizer que, vamos raciocinando aqui comigo, quer dizer que se você muda alguns números a seu favor, algumas letras a seu favor, você pode você pode seguir um outro caminho? Assim, Fá, a gente sempre faz a numerologia do nome de registro, né? Eu te passo o meu nome, eu sei como é que é, porque eu já fiz com a Adri, e ela me mandou um diagnóstico, assim, fantástico, por isso que eu convidei a Adri para vir aqui, eu falei, meu Deus, que coisa mais legal, né? A gente sempre tem a gente faz o nome de registro, não do nome de casada, né? E nesse nome de registro, essa é a tua frequência, aquilo que você é. E quando a gente faz algumas alterações, você passa a usufruir daquela frequência, lembrando, Fá, que isso não é isolado. Porque se eu tenho ausência de 4 no meu nome, 4 tem a ver com organização, né? Metodologia. Então, se eu tenho ausência de 4, eu até posso incluir letras de 4 no meu nome. Mas como é uma ferramenta de diagnóstico e ela é pano de fundo para um processo terapêutico, ela não é em si um processo terapêutico, eu preciso, juntamente com isso, fazer um processo para que eu aprenda o 4 na minha vida. Então, assim, você tem ausência de 4, veja bem, vamos fazer o ciclo da organização, que são 21 dias, para que a sua vida fique organizada. E a gente faz todo esse processo juntamente com essa análise que é o diagnóstico numerológico. Tudo começa pela numerologia. Ali é a base. Olha que legal. E aí essa pessoa escolhe estar com você durante um período para trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado terapeuticamente. Na verdade a gente traça o caminho, né? E a gente dá as diretrizes. Ela escolhe, se ela houver empatia, ela pode trabalhar com outro terapeuta. Ela escolhe de acordo com aquilo que ela sente, né? Adri, eu gostei, vamos trabalhar, vamos. Me dá um exemplo onde que a gente poderia aplicar a numerologia. Eu fiz, foi sensacional e até pela própria placa do seu carro, pelo número da sua casa, isso é muito incrível, né? Sim, eu já atendi mais de 2.000 pessoas, né, Fá, no consultório. Eu tenho diversos exemplos, mas vamos lá. Teve uma pessoa que ela disse assim, ela estava fazendo curso comigo, daí ela disse assim, Adri, mas o número do apartamento tem a ver? Eu disse, qual é o número do apartamento? Que a gente analisa o número do apartamento, não do edifício, né? Aí dava 5, acho que era 302. Aí eu disse pra ela, olha, o 5 não é um número que significa mudança, liberdade. Com certeza você quase não vai ficar em casa, né? Ela disse, nossa, agora que eu entendi por que eu não gosto de ficar em casa. E ela colocou um ponto na numerologia significa 1. Foi um cristal que ela colocou. E daí o 5 tem a conotação de 6.
E 6 é lar, equilíbrio, belo, harmonia. E aquilo muda toda a frequência, né? É bem interessante, né? E também, Fá, eu tenho usado a numerologia nos relacionamentos. E também na educação dos filhos. Numerologia nisso? É bárbaro. Por quê? Esses dias eu atendi um casal, eles vieram com o nome dos 3 filhos. E deles, porque a numerologia no consultório, pessoal, as pessoas gravam. Porque ela é no tete a tete, eu não entrego ela escrita, porque eu não tenho tempo hábil para ficar digitando, porque são 40 páginas aproximadamente. Então, a gente foi fazendo cada numerologia, por exemplo, este nome, o nome A. Eu não vou falar o nome da criança, eu nem lembro também, porque são várias. E ele tem muitas letras de 8, que é materialismo, né? Então, desde pequenininho, ele tinha 3 anos, você vai trabalhar o relacionamento com o dinheiro, que tudo é o equilíbrio entre o material e o espiritual. Então, você vai ensinar para essa criança todos esses aspectos que tem a ver com a matéria, porque o 8 é o número da matéria, do dinheiro, né? E a gente vai direcionando. Uma criança tinha muitas letras de posse, né? Tinha 4 números 6, que é posse. E a gente começa a trabalhar desde criancinha o desapego, que as pessoas estão na nossa vida, que enquanto você está diante do outro, você tem que usufruir, dar o melhor de si, trabalhar o desapego, né? Agora eu tô fazendo a pós-graduação na Univille em psicologia analítica, né? Ai, que legal. E aí só vai agregando, né? E Carl Jung, o pai da psicologia analítica, ele dizia o seguinte, que é o que me levou para a psicologia analítica, né? Que não importa as técnicas. Quando você chega, você está diante de um ser humano, que não importa as técnicas que você tem. É um ser humano diante de outro ser humano. E é aquilo que importa. E é isso que me conduz. Meu trabalho. E muito bem conduzido, meu amor. E tem uma parte que eu gostaria de falar, Fá, que é bem interessante. A numerologia no aspecto do casamento, né? Eu atendo casais que vêm, não, a gente não dá mais certo, eu quero me separar. E daí quando você vai fazer a numerologia dos 2, você percebe, teve uma que eu fiz, que a mulher era o 1 representa o sol. O sol é aquilo que é, certo? O 2 é a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Quando ele casou com ela era sol, ela é 1. Aí ela casou e foi perdendo a voz e ela foi ficando lua. Aí ele foi perdendo o interesse por ela. Ele diz, eu não estou vendo mais o brilho que existia em você. Então, quando eu fiz a numerologia para relacionamento, eu falei para ela, você precisa voltar a ser sol. Porque ele vai começar a ver o brilho em você. O sol é o masculino, o 2 é a lua, que é o feminino. Então, quando ela começou a ser quem ela era, ela estava perdendo a identidade dela, ele voltou a ver nela aquilo que o fez apaixonar. E depois formou um eclipse. E deu tudo certo? E deu tudo certo. Então, assim, nossa, vários casamentos a gente faz e a gente encontra, né, as ausências e os excessos de cada um e o que um veio aprender com o outro. Onde mais você pode aplicar, por exemplo, a numerologia? Numa empresa? Sim, no RH de uma empresa, né, porque você consegue medir as potencialidades de cada um e as ausências. Então você coloca a pessoa certa no lugar certo. Porque não existe número bom ou ruim. Existe aquilo que você tem de melhor e aquilo que você tem de pior. Somos sombra e luz, né? Então, às vezes, é uma pessoa certa no lugar errado ou vice-versa. E através desse diagnóstico, a gente consegue ver as potencialidades de cada ser humano. E as ausências, o que ele precisa trabalhar para usufruir do divino que existe dentro de cada um de nós, que é o melhor. Claro. E isso você vai trabalhando em consultório? Sim. Quantas sessões? Ou depende do caso? Uma numerologia, eu faço ela, a numerologia eu chamo de clínica, é 1h30.
No final ele é presenteado ainda com relaxamento, uma meditação. A pessoa grava no celular para ela poder ouvir depois. Os relatos que eu tenho é que as pessoas ouvem 10 vezes, 15, muitas vezes, porque ela tem uma abordagem filosófica. Então é muito profundo, a pessoa ouve coisas dela das quais ela não imaginava. E é surpreendente. Leva em torno de 1h30, daí a gente vê as ausências, os excessos, e depois em torno de 3 terapias no máximo. Depois a pessoa vai para autoconhecimento, para conversar, para entender mais sobre as suas dúvidas. Não existe uma regra, né? Né? Cada caso é um caso. Cada ser humano é único. Entendi. Olha, gente, vocês podem seguir também a Adriana na rede social, aliás, no Instagram. Em várias, né? Você está no Facebook também, né? No Facebook tem a página Parapsicologia Clínica, tem a página Adriana Schmidt e o Instagram também. É Parapsicologia Clínica o Instagram. Então, tá tudo aí na telinha para que vocês comecem a seguir a Adri, entender e, quem sabe, até usufruir desse conhecimento todo, né? Que é uma pessoa realmente muito, muito abençoada. Adri, eu quero agradecer a tua participação no nosso programa, dizer que a gente estava ensaiando essa matéria há muito tempo, né? E dizer também que eu estou muito feliz, porque você também está muito feliz. E é tão gostoso quando a gente vê alguém que a gente conhece há tanto tempo estar tão bem. A gente acompanha o trabalho da Adri há muitos anos e realmente eu sinto que você está muito, muito, muito bem. Obrigada, Fabiola. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É isso, gente. Viram só que papo cabeça, né? Muito legal. Olha, a Adri tá às ordens, é uma pessoa que pode responder também para vocês alguma curiosidade, se tiverem alguma dúvida. Eu fiz questão de trazer esse tema, a numerologia, porque eu achei demais interessante. Eu fiz e eu fiquei encantada com aquele resultado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que dividir isso com os nossos telespectadores e com os nossos seguidores.